Você já se pegou passando horas e horas pensando sobre algo que já lhe aconteceu no passado? Ou ainda que possivelmente venha a acontecer no futuro? Criando diversos cenários, os mais catastróficos possíveis, e se remoendo por isso? Se sim, saiba que você não está sozinho. Mas, e se eu lhe dissesse que é possível aprender e se libertar dessas preocupações e realmente começar a viver no momento presente? E justamente nesse vídeo a gente vai entender como viver no agora e como evitar preocupações e realmente começar a viver. Eu sou Lucas, esse é o canal Crescente Constante. Deixa o seu like e vamos lá. Esse vídeo ele foi inspirado nesse livro aqui. Como evitar preocupações e começar a viver. Por quê? Essa constante preocupação com o que já se foi ou que pode vir no futuro acaba roubando a nossa paz, a nossa felicidade e a nossa produtividade. E o resultado é que a gente acaba ansioso, estressado, improdutivo. Então, a gente se concentra nesse futuro incerto, ou então se arrependendo de algo que aconteceu no passado e a gente não consegue colocar e libertar a nossa energia para viver e agir no presente. Mas agora a gente vai entender, baseado nos conceitos desse livro, algumas coisas que simplificam muito essa ideia da preocupação e que acabam dando uma lógica e dando um sentido em como você conseguir se libertar desse mal completamente maligno que destrói muitas vidas. Primeiro de tudo, viva no presente. Um dos mais espantosos comentários sobre a nossa maneira de viver atualmente é que metade dos leitos existentes em nossos hospitais é reservado muitas das vezes para pacientes com problemas que são originados na mente, como ansiedade, depressão e diversos transtornos. E isso é muito negativo, muito triste também. Porque muitas das vezes eu parto do pressuposto que muitos dos nossos problemas, alguns mais simples, outros mais complexos, muitos deles a gente acaba tendo porque não consegue ter essa clareza e o conceito por trás que nos possibilita resolver ou pelo menos afagar aquele problema. Por exemplo, se você quer consertar determinada coisa e você não tem a teoria por trás, você não consegue, você não conhece como consertar X coisa, para você é um problema muito grande. Porém, para a pessoa que se especializou naquilo e entendeu como consertar aquilo, para ela é simples. Então, justamente por isso que eu estou trazendo esse conceito e esse vídeo de hoje. E já começando aqui no ponto número 1, por que você vai focar no agora? A gente acaba não vivendo o presente e revive o passado e antecipa o futuro. E você pode parar para pensar que geralmente quando a gente revive o passado ou tenta prever o futuro, é sempre a possibilidade mais catastrófica, mais desgraçada, mais triste possível. E você consegue imaginar com todo aquele enredo ou cenário em que as pessoas... Você realmente faz um filme mental com toda a possibilidade negativa. Então, isso rouba completamente a sua energia. E é muito prático e muito produtivo você entender que viver um dia de cada vez
vai lhe gerar muito menos, mas muito menos ansiedade, muito menos melancolia de ficar remoendo o passado, que muitas das vezes é simplesmente uma interpretação de algo que lhe aconteceu e que nem necessariamente foi daquela maneira. Então, por mais que seja uma questão simplória, você focar no presente, quanto mais você consegue, de fato, praticar isso, mais você fica em paz, menos ansiedade, menos tristeza você tem. Que os problemas são os problemas. Remoer eles não vai fazer com que você resolva. Ficar projetando o futuro negativamente também não vai fazer com que você resolva um problema hipotético que está na sua cabeça. E falando em problemas, como de fato analisar os problemas? Como analisar e resolver os problemas da maneira correta? Primeiro, existe uma estrutura que ela é muito eficaz e que você pode usar na próxima hora que você se pegar se preocupando ou então remoendo o passado. Primeiro, se pergunte qual é a pior coisa que pode lhe acontecer. Qual é? Você está se preocupando com alguma coisa. Beleza. Pergunte para si mesmo. Qual é a pior coisa que poderá me acontecer se eu não puder resolver esse problema? Segundo, prepare-se mentalmente para aceitar o pior, se caso for necessário. Aceita. Digamos que, hipoteticamente, aconteceu o que você mais temia. Aceita. E aí, depois, calmamente, a gente vai fazer o quê? Melhorar o pior. De que maneira? Entenda a situação. E aí, você vai buscar, partindo do pior, o que você já concordou. Você já concordou que aconteceu o pior, né? Ok. Mentalmente. Aceitou. Agora, foca na solução. Partindo do pressuposto que aconteceu o pior, o que é que você vai fazer depois disso? Por quê? Isso vai lhe trazer uma atitude muito mais prática e racional e vai reduzir drasticamente a preocupação. Porque a questão da preocupação, ela é você tentar antecipar o futuro. E aí você não vive o seu dia. Você fica ansioso, com ansiedade que pode lhe trazer muito mais problemas do que o problema que você está com medo em si. Muito mais. Então, beleza, você perguntou para você mesmo o pior que pode acontecer. Número 2, você aceitou essa possibilidade. Você diz, beleza, aconteceu. Não teve jeito, fiz de tudo, aconteceu. Hipoteticamente. E aí você vai agir para minimizar os impactos. Você vai agir para minimizar os impactos desse problema. E aí, você vai ocupar a sua mente. Ocupar a sua mente. A ociosidade, ela alimenta significativamente as preocupações. E tarefas produtivas, elas agem como alívio às suas preocupações, à sua melancolia e à sua ansiedade perante o futuro. Por exemplo, você pode focar no seu trabalho ainda mais. Você vai realmente focar. Você vai pensar, beleza, pode acontecer, pode não acontecer. Eu vou me ocupar. Eu posso até deixar que... Eu posso até realmente acontecer esse problema que eu tanto estou tentando evitar. Porém, eu vou, nesse período, de agora até
possivelmente o dia que esse problema possa explodir, eu vou me ocupar 100% do tempo. Eu vou dar ocupações para minha mente. Eu vou deixar ela distraída e sem tempo para pensar em possibilidades de negatividade, possibilidades de catástrofes. Ela vai estar 100% ocupada. E aí, você vai entender que aquele ditado, que mente vazia é a oficina do diabo, é o ditado mais real que existe na face da Terra. Porque muitas das vezes, essa preocupação que a gente tem é justamente aumentada a partir do momento que você, de fato, começou a se preocupar. E aí, o fato de você se preocupar impactou na sua produtividade. O fato de você ser impactado na produtividade gerou procrastinação, gerou falta de ações. Essas faltas de ações acaba gerando mais ansiedade ainda, porque você pensa, meu Deus, vai acontecer isso e eu não estou agindo, eu não estou agindo. Isso vira uma bola de neve que quando você vai perceber, você já está completamente transtornado. Completamente transtornado. E aí a gente vai para o quarto ponto importante. Não se preocupar com críticas. É inevitável. É inevitável. As críticas, infelizmente, elas são inevitáveis. Você não vai conseguir agradar todo mundo. Isso é completamente impossível. Esse vídeo mesmo, que eu estou gravando aqui, pode ser que 10 mil pessoas assistam e 9.999 gostem, mas uma pessoa não goste. E aí ela vai criticar. A mente, infelizmente, ela acaba dando um foco desproporcional às críticas. Mas quando você entende que a crítica, muitas das vezes, ela vai acontecer, você vai ter que lidar e entender. Isso é questão de maturidade. Entender que é impossível realmente você agradar a todo mundo. É impossível. E o foco deve ser no próprio desenvolvimento, não em agradar os outros. Como, por exemplo, eu falei aqui sobre esse vídeo. Eu sei que existem pessoas muito melhores do que eu em oratória, em conteúdo, em tudo. E dessas pessoas existem pessoas ainda melhores. E dessas pessoas melhores sucessivamente. Porém, o foco meu e o foco de qualquer outra pessoa deve ser justamente aqui, no próprio desenvolvimento. Em você estar melhor hoje do que estava ontem. E não em agradar os outros, em não buscar a aprovação social, em querer ser afagado. E por mais que pareça óbvio e falar seja mais fácil do que fazer, é uma questão de hábito. É uma questão de hábito e entender que o fato de lidar com críticas é algo que vai acontecer dia após dia, até o último dia que você tiver no planeta Terra. Não tem muito o que se fazer, a não ser aceitar. É realmente questão de maturidade. E aí as críticas, muitas das vezes, vêm na embalagem de críticas construtivas. Quase não saiu. As críticas construtivas, o que é que dá para fazer? Você aprender, você entender como feedbacks e não levar para o pessoal. Você não internalizar aquela negatividade. Porque se a pessoa diz, isso que você fez aí tá uma porcaria. Aí você acaba interpretando o quê? Você é uma porcaria. E não, você não é uma porcaria. Simplesmente o que você fez, isso que você fez pode ser melhorado. Só isso.
não precisa alarde, não precisa aumentar. E a gente vai agora para gratidão. Eu sei que é uma palavra muitas das vezes mal usada, é uma palavra muitas das vezes falada da boca para fora, porém, você valorizar o que você tem é uma das principais maneiras de reduzir a preocupação e aumentar o seu bem-estar. E evitar focar no que você não tem. E você só percebe a importância do que você já tem hoje quando você perde. É mais um dos diversos ditados populares, que só deu valor quando perdeu. Eu vou contar uma passagem minha aqui. Teve uma vez que eu moro sozinho, né? Aí eu fui limpar a geladeira nova. E aí, quando eu fui limpar a geladeira, que a geladeira não era daquela que descongela sozinha, e aí ela criou gelo. Aí eu peguei uma faca e fui dando pontada na geladeira. Quando pensa que não, só se viu a geladeira saindo gás. Disse, acho que eu fiz alguma besteira aqui. Resumindo, eu furei a tubulação de gás da geladeira, ela não prestava mais para nada. Eu tive que contratar um rapaz para ele vir aqui consertar. E aí eu passei 3 dias sem geladeira. E naqueles 3 dias eu percebi a importância que aquela geladeira tinha. Por mais simples que fosse aquela geladeira. E ela transformou a minha visão sobre a própria geladeira. Então eu poderia ter uma falta de gratidão em pensar, eu tenho essa geladeira aqui, mas eu poderia ter uma melhor. Ou eu poderia ter aquilo, eu poderia ter isso. Mas não. Quando você valoriza o que você tem, quando você percebe o que você tem, você entende que essa preocupação e você focar no que você não tem é realmente uma falta de inteligência e uma falta de observação, na verdade. É só questão de observação, porque você tem muitas coisas e muitas das vezes você não recorda, você não lembra, você não percebe a importância daquela coisa que você já tem. Então, por isso que é crucial você praticar a gratidão. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você, de alguma maneira, deixa o seu like, se inscreva no canal, que ajuda demais o crescimento do canal. O canal é novo, o canal ainda é pequeno. A gente está buscando chegar nos 1000 inscritos. A gente está na metade dessa meta. Então, cada inscrição, cada like ajuda demais. E ajuda a gente conseguir fazer mais conteúdos como esse. Mas continuando. 6. Não se preocupe com o que é iminente. Como a gente já tinha falado no começo dessa apresentação aqui, a aceitação daquilo que você não pode mudar, é a aceitação de possivelmente o que você mais teme, muitas das vezes age como uma libertação. Você lidar com situações inevitáveis e aceitar é você simplesmente não resistir e simplesmente conseguir ter paz interior, até mais para você desbloquear a sua produtividade, para você conseguir ter clareza mental, para conseguir fazer as coisas que possivelmente evite essa situação. Mas caso ela seja de fato inevitável, aí de fato não tem o que fazer. Você vai continuar dando o seu melhor, mas não adianta ter resistência, não adianta ficar choramingando, não adianta. Porque não vai mudar. Mais um ditado. Chorar pelo leite derramado. Você veja a sabedoria desses ditados, né? É impressionante. Então, mais uma vez eu digo, pode parecer, você que está aí do outro lado, mas você está falando coisas óbvias, você está falando coisas que
falar é fácil, tá lindo, eu quero ver na prática. E de fato, cara, de fato, você tá certo, eu quero ver na prática. Nada que eu falei aqui vale de rigorosamente nada se você não colocar na prática. Nada. Porque a vida é na prática. Não adianta você entender aqui e não colocar em prática. Então, isso aqui serve simplesmente para você, na hora que tiver acontecendo o fato da preocupação, da ansiedade com o futuro, você relembrar, aquele vídeo lá, eu vou entender aqui, vou buscar, ver como é que eu faço e como é que eu coloco aqui, que eu implemento nessa situação que eu estou passando. Nem que você não vença a preocupação 100% dessa vez, mas que diminua e que você já consiga ter a mínima clareza para agir e muitas das vezes evitar o pior. Então, agora a gente parte para aqui. Desenvolver um pensamento positivo. Mais uma das coisas que os coaches muitas das vezes deixou mal falado, que é o pensamento positivo. Mas é muito fácil entender a importância do pensamento positivo. Passa uma semana inteira, faça esse teste, pensando negativo com tudo, com seu relacionamento, com seu trabalho, com suas amizades, com seus familiares, com tudo. Pensa tudo negativo. Vai dar errado, vai quebrar, pensa tudo negativo. No final dessa semana você vai ver a importância da positividade. Bicho, as coisas já são difíceis. Muitas coisas já são difíceis por si só. Se você não leva e não busca ver as coisas positivas em tudo que lhe acontece, você vai acabar dificultando ainda mais o que já é difícil. É uma questão de você facilitar a sua própria vida. Então, o poder do pensamento positivo é simplesmente uma questão de interpretação. Os eventos acontecem na sua vida e por isso que a roupagem desse canal aqui é baseada na PNL e que ela realmente funciona justamente por isso, porque ela funciona na mudança das interpretações dos eventos acontecidos na sua vida. Então, a forma que você interpreta os eventos influencia drasticamente nas suas emoções. E substituir tanto os pensamentos quanto as interpretações dos eventos negativos por positivos vai fazer com que você tenha muito mais paz. Muito mais paz. Mas agora, como praticar? É uma questão diária. Quando acontecer qualquer coisa negativa, você sempre vai ver uma semente de algo positivo ali. Bati o carro. Você poderia ter morrido. Meu celular quebrou. Você tinha um celular. E muitas das vezes esse celular ele ainda pode ser consertado. Roubaram meu celular. Mas você está vivo. Você não tomou o ladrão não lhe presenteou com uma bala. Então sempre tem algo positivo a se tirar das piores coisas possíveis. E é só questão mesmo de um joguete mental, de interpretação, que você simplesmente vai estar ajudando você mesmo. É uma questão de auto amor. Então, se você tem a interpretação negativa de algo que já é negativo, aumenta 10 vezes mais a negatividade disso. Então, resumidamente, o que tem que ser levado desse vídeo aqui: viver no presente, resolver os problemas racionalmente, através da seguinte forma: primeiro, perguntar o que pode acontecer de pior. Segundo, aceitar essa pior possibilidade. De fato aceitar mentalmente aconteceu. E depois agir para minimizar os possíveis impactos
dessa pior possibilidade. E aí, manter sempre ocupado, manter sempre a sua mente ocupada e com tarefas para ela esquecer do passado e do futuro. Porque quanto mais você tem tempo para pensar e você fica ocioso, muitas das vezes você fica pensando em coisas aleatórias. E acaba simplesmente, quando vê, você perdeu o controle da sua própria mente. E aí tá preocupado, tá achando que diversas desgraças vão acontecer. E geralmente, perceba, 99% das vezes não acontece. Perceba isso. Todas aquelas coisas que você tanto temia, de N vezes que você temeu, uma grande porcentagem disso não aconteceu. Então, esse vídeo realmente é para contextualizar todo esse assunto, que ele realmente é muito, mas muito importante e muito vivenciado por todos, por mim mesmo, é como eu falo, é sempre uma questão de você lembrar e exercitar. Você entender que isso acontece com todo mundo. É uma questão de dia a dia. E agora, imagine você conseguir fazer todas as suas tarefas diárias em metade do seu tempo e ainda sobrar um tempo para você ficar livre para fazer o que você quiser. Isso parece um sonho para você? Pois eu passei anos e anos estudando diversas coisas sobre produtividade, desenvolvimento pessoal, PNL, crenças, sobre diversas coisas. E eu testei vários hacks, várias técnicas. Eu testei no meu próprio viver, no meu dia a dia. E eu fiz todo um apanhado das coisas que mais funcionaram. Não só comigo, mas também observando outras pessoas. E eu criei o treinamento Produtividade Extreme. E lá você vai conseguir aprender na prática estratégias validadas para conseguir organizar sua rotina da maneira mais inteligente possível, eliminar distrações, superar a procrastinação, superar crenças limitantes e principalmente conquistar muito mais em muito menos tempo. Porque o segredo não é trabalhar mais, o segredo não é se esforçar mais. O segredo sim é trabalhar de maneira melhor, é fazer as coisas de maneira mais inteligente. Então, eu lhe convido a clicar no primeiro link da descrição e conhecer o nosso treinamento Produtividade Extreme. E eu sou Lucas, esse é o canal Crescente Constante. Desde já, muito obrigado por chegar até aqui e até o próximo vídeo.